Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já vou chamar a Marília. Deixa eu arrumar aqui, que hoje eu tô num lugar mais improvisado. Boa noite. Bom, hoje o convidado da nossa live pra gente conversar um pouquinho, aliás, a gente vai conversar muito, é a Marília Castelo Branco. A Marília, ela é presidente da Associação Síndrome do Amor, um grupo de apoio a famílias de crianças, jovens e adultos com síndromes genéticas severas, fundada em 2007 em Ribeirão Preto. O grupo foi criado após a chegada do terceiro filho da Marília, o Thales, que nasceu com a síndrome de Edwards. Hoje a Síndrome do Amor acompanha quase 2.000 famílias em todo o Brasil e em 7 países. Bom, por que a gente convidou a Marília para essa live? Por que a gente vai estar sempre trazendo pessoas que possam agregar muitas informações para a gente aqui? Porque um dos muitos acolhimentos que eu faço, que o grupo Colcha faz, é em relação a síndromes. Há mães que geram bebês especiais, há mães que carregam no ventre por 40, 39 ou pelo tempo de história do bebê, bebês especiais, com uma frase que até pouco tempo era muito bem dita, muito dita com uma certa frequência, que é uma questão que fala síndromes incompatíveis à vida. Então, a mãe de bebês especiais, que geram bebês especiais, no primeiro diagnóstico que elas recebem, elas já recebem esse diagnóstico pesado de se ouvir, que é uma fala médica, é uma fala que a medicina usa muito, e que a Marília, com um trabalho lindíssimo e com a própria história de vida dela, ela pôde, né, nos mudar um pouco, não só essa visão da questão da incompatibilidade à vida, porque ela teve um filho vivo e ela lutou muito pela vida desse filho dela, mas principalmente para informar as pessoas o que são as síndromes. Muitos acolhimentos, muito do que a gente posta aqui no Coach, que eu tento postar e que a gente e o nosso grupo tenta fazer de apoio, é mostrar para a sociedade uma realidade que é mais comum do que a gente pensa, mas que ela estava ali escondida, ou que estas mães muitas vezes estavam ali sozinhas no seu canto, sem poder, juntamente com outras famílias, desabafar, conversar e serem acolhidas ou escutar uma outra realidade do que aquelas que estava sendo dada a ela. Então, o trabalho que a Marília faz brilhantemente é em relação a isso, assim, da gente entender que existem outras possibilidades, e a Marília não só é uma defensora e é uma apoiadora de tantas famílias, mas ela luta judicialmente e até politicamente por leis que possam favorecer, de certa forma, tantas outras famílias e tantas mães e famílias que geram bebês especiais. Não só com a trissomia do cromossomo 18, que é um pouquinho que a gente vai falar aqui hoje, que é a realidade do que a Marília viveu, mas com outras síndromes também. Eu vou chamar a Marília de uma vez, que aí ela vai falar mais. Eu gosto só de me apresentar e ser mesmo só uma intermediadora, mas o convidado aqui é essa pessoa especial. Bom. Ei, Tiago. Tá com... Ei, Marília! Oiê! Ei! Tudo bom, e você? Tudo jóia, maravilhoso estar virtualmente com você. Gostaria de estar presente, mas nesse momento a gente nem conseguia, mas foi muito bom te ter aqui. É isso mesmo, eu não esqueço daquela nosso encontro presencial no restaurante da Dona Lucinha, que eu comi até morrer, essa comida mineira deliciosa. Tudo bem por aí? Como é que estão todos aí? Então, tudo bem, né? Todo mundo quietinho em casa. Infelizmente, hoje Ribeirão Preto voltou, né, para a Zona Vermelha, porque houve um relaxamento e um abuso da população. E a gente está aqui, né, tentando
ser o mais produtivo possível, né? Com aquilo que a gente pode nesse momento, mas todos bem. Marília, antes da gente começar a falar um pouco da questão da trissomia, como que está sendo o trabalho, então, nesse momento, assim? Porque o que eu tenho percebido, não sei se você aí no grupo coach, nessa questão da pandemia, o isolamento das pessoas se manifestou, obviamente, uma questão óbvia, mas a sensação de solidão dessas mães também aumentou, né? Eu acho porque quando a gente tinha os encontros mais presenciais ou quando a gente estava mais nativa, a gente conseguia de uma certa forma apoiar mais presencialmente essas famílias. Você está conseguindo fazer esse tipo de acolhimento online? Então, a nossa característica é muito online, né? Então, a gente tem 22 grupos no WhatsApp. E eu acredito, claro que você vê uma mudança de comportamento, porque eu acho que nenhum de nós nunca imaginou passar por uma situação semelhante, né? O mundo parar é uma coisa surreal, né? Quer dizer, não é uma coisa aqui no Brasil, é uma coisa no mundo inteiro. Então, nós na verdade, temos dois núcleos, né, que trabalham juntos, mas de forma diferente. Um deles a gente chama de amor raro, que é nós recebemos famílias, né, aqui em Ribeirão Preto para tratamento no HC e busca de diagnóstico de doença genética rara. Esse grupo parou completamente, porque a gente não pode hospedar nos hotéis parceiros, né, os hospitais também pararam os agendamentos. Então, essas famílias a gente realmente sente muito, porque é a família que a gente vê, que a gente visita no hotel, né, que a gente acompanha. As mais ligadas à síndrome de Edwards, a gente está tentando, né, até aumentar um pouco a nossa atuação para ajudá-las de uma forma mais presente. Mas o movimento, para nós, mês de maio, foi muito grande por causa do primeiro Congresso Nacional dos Amores Perfeitos, que foi todo online, né? Foi uma coisa que a gente começou e teve um resultado assim, muito impressionante. Então, até agora, assim, não consegui me sentir muito sem fazer nada, sabe? Até porque eu tenho uma característica de buscar coisa para fazer. Então, estamos caminhando. A gente tem tentado fazer um acolhimento online. A Dani Bittar, ela faz as reuniões online, mas o que tem chegado muito pra gente aqui é uma questão do se sentir ainda mais sozinho, né? Assim, desse momento da pessoa não estar conseguindo estar presente com outras pessoas e conversar presencialmente, não somente, mas assim, das pessoas estarem mais individualizadas, assim, sozinhas, assim. Então, para mim é um momento complicado também para quem está gerando um bebê especial, né, que a gente tem visto. Mas vamos conversar, com certeza. a conversar, Marília. Eu queria primeiro, e eu sei que a sua história já daria só uma live só da sua história, contasse um pouquinho da sua história e por que do seu movimento, de onde surgiu essa necessidade de de criar um grupo de apoio. Me conta um pouquinho da sua história. Bom, eu comecei, né, a minha vida como mãe muito cedo. Eu me casei com 15 anos, então com 19 anos eu já tinha 2 filhos, né? 2 filhos, um casal, aquele de comercial de margarina, uma menina e um menino, né? E, né, eu pensava como todo mundo, que se na minha família não tinha nenhum problema, na verdade eu nunca me preocupei muito com essa situação, a não ser aquele frio na barriga assim que você tem nos ultrassons e tal, né, que eu acho que é de toda mãe. Mas depois de 20 anos nesse casamento, eu acabei me separando e tendo um novo relacionamento. Nesse relacionamento não existia o plano de ter filhos, né? Ele não tinha filhos, ele não pretendia ter filhos, o que me deixava bem confortável, porque eu já era mãe de adultos, né? Quando eu entrei nessa nova história de amor, assim. Mas aí, com 39 anos, eu dei uma vaciladinha, assim, em 5 anos de relacionamento e engravidei. Levei um susto danado, porque eu realmente não esperava, não era algo que estava planejado, mas eu sempre tive essa relação com a vida, né? Eu acho que a vida é sempre bem-vinda e, né, me adaptei muito rapidamente a essa nova realidade. Fiz pré-natal, como todo mundo faz. Apesar de eu ter 39 anos, né, a medicina ainda tem também essa visão, né, de que se nada
né, aponta nenhum problema, então para quê, né, fazer... E eu fiquei durante 9 meses esperando esse neném, como esperei os outros filhos, sem grandes preocupações. Teve alguns sinais na época dos exames, mas eles desapareciam em seguida, no exame seguinte. Eu tinha um medo, assim, mas era algo controlável. Fui para a maternidade com 38 semanas, tranquila, com o status de mãe veterana. Muito tranquila, fazendo reiki na barriga, sabe? Aquela coisa bem sossegada. Até que quando eu cheguei na mesa, né, para fazer a cesariana, eu vi que parecia que estava demorando um pouco demais, assim. Mas também fazia 21 anos que eu tinha passado por aquilo, eu não lembrava exatamente como era. Que era a idade que tinha o meu filho, né, que se tornava do meio naquele momento. E aí, de repente, eu escutei um barulho, assim, como se fosse um esguicho de mangueira. E eu percebia, agora a gente está andando muito de máscara, né? Eu tenho lembrado muito dessa cena. Eu me lembrei dos olhos dos médicos. Eles olharam e eles arregalaram o olho, assim, um de frente para o outro. E aí eu já percebi que algo muito complicado estava acontecendo ali. Eles rapidamente levaram o Thales e falaram, a gente vai ajudá-lo, tal. E o pai foi junto e demorou um século até que ele voltou. E quando ele não chorou, né? Então ficou aquele silêncio que, assim, um silêncio que incomodou muito. Eu acho que eu aprendi a lidar com o silêncio depois dessa experiência, inclusive. E eles chegaram e colocaram o Thales ao meu lado, assim. Quando eu olhei para ele, meu coração de mãe já gritou. Eu já sabia que havia algo muito, muito grave com aquela criança, porque apesar dele não ter muitas malformações externas, ele era muito pequeno, assustadoramente pequeno, em comparação aos bebês que eu tinha tido antes, e ele era imóvel, ele não expressava nada, ele estava ali. Né? No dia seguinte, então, eu acordei com a médica dizendo que meu filho tinha um grave problema cardíaco, que ele estava na UTI, e que eu ia vê-lo daqui a um tempo. E eu fui. Quando eu fui, então essa sensação ela aumentou muito, né? Eu vi que algo muito grave tinha ali. E as pessoas foram tentando me preparar, né? Porque eu acho que todo mundo já meio que sabia e eu era uma pessoa muito delicada. Eu fui muito mimada, muito poupada, sabe? Tive uma família que me levou toda a minha formação de uma maneira muito delicada. Me casei também com um homem mais velho que cuidava muito de mim. Eu nunca tinha enfrentado problemas reais. Eu tinha depressão, eu tinha um monte de problema, mas era tudo meio que da minha cabeça, assim. Eu não tinha nada que justificasse, né? E aí, Paula, eu entrei num processo de depressão que eu tenho a sensação muito física daquilo que falam, ó, o chão saiu debaixo dos meus pés. Eu sou uma das mães que eu conheço que mais daria trabalho para a síndrome do amor. Assim, eu fiquei surtada, eu fiquei... Assim, eu não conseguia, não entrava na minha cabeça. Naquele mesmo ano, a minha avó materna, que, sabe, me criou junto com a minha mãe, fazia 100 anos. E o meu filho tinha uma expectativa de vida de 30 dias. Eu pirei. Não que eu não quisesse que minha avó morresse, mas aquilo era completamente contra, né, o natural que eu tinha na minha cabeça. Bom, daí eu desenvolvi essa depressão muito grave, comecei a me tratar e comecei a sair do buraco, né? O Thales, então, viveu os primeiros 30 dias e quando ele tinha 3 meses, eu entrei a convite do meu irmão, naquela época, 16 anos, numa coisa que hoje se chama uma rede social, que era o Orkut. Né? Abri uma comunidade ali, mas meu único objetivo era achar alguém em algum lugar do mundo que me dissesse que não era bem assim, que o meu filho não ia morrer, que eu podia fazer alguma coisa por ele.
E eu comecei uma comunidade chamada Pais de Crianças Especiais. E consegui, naquela época, há 16 anos, juntar quase 6 mil membros. O que para aquela época, para esse assunto, era magnífico. Nossa. E lá eu só contava, né, as indas e vindas do Thales para o hospital, e quando ele melhorava, quando ele piorava. Até que um dia o Thales foi embora mesmo, 1 ano e 5 meses depois. E eu tinha aquelas milhares de pessoas olhando para mim. Eu falava muito de amor, né? E aí um dia uma das mães, que está com a gente até hoje, ela tem uma moça com síndrome de Angelman, ela é advogada, e falou: Marília, vamos oficializar esse grupo. E eu não queria, porque eu tinha medo, eu não sabia como fazer isso, eu ainda estava muito abalada com tudo que tinha acontecido, e eu achava que ia demorar. E ela acabou me convencendo, e nós, então, fundamos em 2007 a Síndrome do Amor. No primeiro ano eu já ganhei uma sede para fazer o projeto aqui em Ribeirão Preto, de um casal de empresários que nunca tinha me visto na vida. Eu fui numa reunião do Rotary Club, contei, e as coisas foram acontecendo, Paula. Quando a Síndrome do Amor completou 10 anos, que eu olhei, que eu parei para olhar, eu assustei com o tamanho do trabalho. Eu não tinha parado para medir ainda aquilo. E aí foi quando eu resolvi compartilhar tudo o que eu criei, porque eu criei do zero, né? A partir do cadastro que eu começava num caderno e comecei a usar os formulários do Google, eu resolvi compartilhar tudo com as famílias que tivessem essa mesma vontade, né? De ajudar outras famílias. E assim a gente chegou até onde nós estamos hoje, que eu acho que eu nem consigo mensurar mais. A gente está falando de... O Thales faria 16 anos esse ano, não é isso? Ele fez 16 anos, dia 6 de maio. Tá. Então, a gente está falando de 16 anos atrás e durante os seus exames, então, você não recebeu o diagnóstico de nenhuma síndrome? Não. Mesmo durante as ações, nenhuma síndrome. Nem, porque você falou que ele era muito pequenininho, nem falando que ele era um bebê pequeno? Não, quando eu estava de 38 semanas, eu tive muita dor, né? Assim, parecia que ele ia nascer e tal. Aí eu fui à médica e ela marcou a minha cesariana e falou: olha, eu vou marcar para amanhã à noite, mas eu queria que de manhã você fosse fazer um ultrassom, né? Pra gente ver como é que tá o bebê, a posição do bebê e tal. E eu fui num dos caras mais conceituados aqui de Ribeirão Preto. Ele não viu nem o problema cardíaco. Ele só disse assim: olha, qual foi o peso dos seus outros filhos? Aí eu falei: um pesou 3,7 kg, outro 3,5 kg, lá. Aí ele falou: esse bebê vai ser menor. Aí eu fiquei tranquila e fui ter o meu neném. E assim, hoje eu acho que foi bom, porque hoje, né, as pessoas... Outro dia eu estava conversando isso num dos grupos de trabalho da gente. As pessoas me veem como eu sou agora e elas não imaginam o que eu fui, né? O quanto essa experiência me fortaleceu, ela mudou a minha visão. E foi essa mudança que eu senti em mim mesma que me motivou a fazer o que eu faço até hoje. Porque eu vi que eu nasci a partir do Thales. A partir do Thales nasceu uma nova Marília, né? E eu queria dizer, então eu fiz um pacto com o Thales, quando ele era vivo ainda, onde eu disse para ele que eu ia contar, pelo menos para uma mãe, todos os dias da minha vida, que aquela experiência não era só dor. Porque eu sofri muito, muito. Aí eu entrei na estatística das mulheres que o marido vão embora. Enfim, eu era sócia do pai dele, aí ele foi embora, eu fiquei sem emprego, sem marido, com um filho, vivendo e morrendo, sem ninguém saber exatamente o que fazer. Então, quando eu olho, assim, toda vez que eu conto essa história, eu mesmo fico impressionada com o que uma história como essa pode fazer você se transformar internamente, né? E é isso que a Síndrome do Amor faz. Então, a Síndrome do Amor, quando você fala, é uma entidade sem fins lucrativos, blá, 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 tem duas coisas que a gente pensa na nossa cultura,
né? Uma, assistencialismo e outra, ativismo. Uhum. A síndrome do amor não é nenhuma das duas coisas. Ela não é uma entidade assistencial. E a gente, apesar de ter, como você disse, né, ido para esse lado da lei, é porque isso trazia a visibilidade que a gente precisava. Mas o que nós fazemos, na verdade, é buscar fortalecer essa família para que ela mesma vá buscar as coisas que ela precisa. A gente vai dizer para ela, ó, teu filho tá, dói muito, mas presta atenção, porque essa é uma oportunidade que vem um dedinho lá e toca aquilo que você tem de mais precioso em termos de força, de fé. É difícil, não é fácil, mas olha para o teu filho, né? Olha para o teu filho, independente do tempo que ele tenha. E a gente, assim, hoje a gente se denomina como educadores do olhar, né? Que foi algo que eu também descobri, que o olhar é nosso. Então é como a gente olha que vai definir, né? Como a gente vai lidar com todas as situações dessa vida. Então a gente precisa educar o olhar, porque isso vai mudar absolutamente tudo, né? Mas, Marília, você, quando que veio, então, o diagnóstico da trissomia, da síndrome de Edwards? Veio ao longo dos exames? Porque você falou que inicialmente uma cardiopatia, né? Que o primeiro diagnóstico foi essa questão da cardiopatia. Mas a expectativa de vida de 30 dias já era em relação à síndrome ou era em relação à cardiopatia? Então, quando ele nasceu, né, a primeira coisa que eles fizeram foi chamar um pediatra, né, para ver o bebê. E quando ele viu, né, essa foi uma informação que eu tive alguns dias depois, o pediatra considerou que ele tinha alguma síndrome, se levantou a possibilidade naquela época de ser síndrome de Down, mas logo se descartou por causa de algumas características. E foi chamado um geneticista para fazer uma pesquisa. Então, ele me chamou, perguntou quantos anos eu tinha, o pai, se tinha problemas genéticos na família e recomendou um cariótipo, né? Que é o primeiro exame que se faz, porque é o exame mais simples, né? De contagem de cromossomos. E aí, 30 dias depois, eu fui receber a resposta, né, desse exame, que foi um dia muito marcante também na minha vida, né? Eu fui numa clínica de genética aqui em Ribeirão Preto, Dr. Círio Martinago, que ele está em São Paulo hoje, e eu sou muito grata ao Dr. Círio, eu já disse isso muitas vezes para ele. Ele era um jovem, né? Ele é um jovem ainda, mas ele era bem jovem naquela época. E eu sentei na frente dele, né, junto com o pai do Thales, assim, dilacerada. Eu sabia que ele tinha uma notícia dura para me dar. E ele fez isso de uma maneira tão suave, apesar de que doeu mesmo assim, mas ele foi muito suave, ele não me tirou as esperanças, né? E eu sou muito grata a ele por isso. Ele me disse que havia 3 tipos de trissomia que eram mais comuns, né? A trissomia do 21, que as pessoas mais conheciam, a trissomia do 18 e a trissomia do 13. E que do 13 para o 21, né, o 13 seria a mais, que acometia mais, com mais sintomas e sinais. A do 18 era no meio e a 21 a mais leve. E aí eu disse, qual delas, doutor? E ele disse, seu filho tem a trissomia do 18. E eu perguntei, o que vai acontecer com ele? Ele falou a mesma coisa que aconteceu com os outros filhos. A gente vai ter que acompanhá-lo, né? E ver o que a gente pode fazer para ajudar. E ele disse, e a síndrome ela chama síndrome de Edwards, ela pode se apresentar total,
né, em algumas células. Então ele disse que ele conhecia um caso onde a criança tinha essa trissomia só nas células da pele, então era muito leve. E eu disse, mas e o meu filho? Ele falou, não, nós não sabemos ainda, mas nós vamos acompanhar, como a gente acompanha qualquer criança. Agora, você vai ter uma realidade muito diferente da que você conhece. E não vai ser fácil. Mas você pode contar que a gente vai estar junto com você. Então, aí de imediato, Marília, a gente viu que você já teve um diferencial enorme, que foi um acolhimento médico. Total, eu nunca ouvi, assim, na minha história, essa história da incompatibilidade com a vida. Você não chegou, nenhum médico chegou a esse diagnóstico com você? Falou assim, não, seu filho, ele é incompatível à vida, por isso ele vai morrer, ou por isso não precisamos intervir, ou por isso... Não, essa frase eu nunca ouvi, né? Eu ouvi, assim, o prazo de validade, né, de 30 dias. Assim, houve médicos que eu marquei consulta para levar o Thales e ele desmarcou várias vezes, ele tinha um monte de congressos e nunca podia atender, sabe? Mas como é dito hoje, não. Eu sabia que ele tinha algo muito grave. Eu sempre falo para as famílias, que muitas vezes a gente tem milhares de casos, né? A gente tem mais de 1000 casos. E muitas vezes, que eu acho que é um processo natural do luto, né? Você acha que a equipe médica não deu o suporte necessário para aquela criança, o que eu acho que pode acontecer, mas não acredito que seja na maioria dos casos, não. Eu, por exemplo, eu tive a melhor equipe em Ribeirão Preto. Eu não posso dizer que nenhum dos médicos, os médicos, eles amavam o Thales. Eles amavam o Thales. Para você ter uma ideia, o tanto que o Thales era querido, ainda hoje tem um rapaz que olha os carros na porta do Hospital São Lucas, aqui em Ribeirão Preto, que eu fui levar o livro da gente para ele e ele lembrava do Thales. Porque ele era amado. Porque as pessoas viam que eu amava meu filho. Não importava se ele ia viver um dia, uma hora, um minuto, 10 anos, 100 anos. Era meu filho. Né? E tudo isso, né, o levantar, né, porque eu fiquei numa situação deplorável. Eu só tirava leite e chorava. Eram as únicas 2 coisas que eu conseguia fazer. Eu não conseguia comer. Foi muito, muito, assim, muito grave o que eu tive. Eu comecei a me tratar com o homeopata, ele me mandou para um psiquiatra, para você ter uma noção. Ele não conseguiu me tratar. E aí, sempre tem um detonador, né? E esse detonador foi o meu filho, do meio. Porque ele já estava na faculdade... E ele estava começando a chegar no final da faculdade, aí dá aquele tranco, né? De, ai, será que é isso mesmo? E ele começou a fazer terapia. E aí eu cheguei com o irmão do hospital, então o irmão do lado, eu do outro, deitada, morrendo. E ele chegou da terapia e entrou no quarto, né? Para me ver, perguntou como eu estava, eu disse que estava tudo bem, né? Coisa de mãe. E eu falei, e você, meu filho, como tá? Ele falou, tô bem, mãe. Eu acabei de chegar da terapia e hoje eu falei sobre o Thales. Aí eu falei, você quer contar, né, o que você falou? Você quer comentar alguma coisa? Ele falou, quero. Eu falei pro meu terapeuta, mãe, que eu tô muito desapontado com você. Aí eu, assim, morta. Eu falei, como? Ele falou, mãe, eu tô extremamente desapontado com você. Porque pensa, nisso a gente ainda não tinha diagnóstico, a gente não sabia muito o que era. Pensa, se fosse eu no lugar do Thales e você tivesse mais doente do que eu, será que a gente estava conversando agora? Nossa. Eu nunca levei um murro na cara, assim. Mas eu só não levantei e dei nele, Paula, porque eu não tinha força. Mas eu me senti a pessoa mais sacaneada, sabe? A mãe menos compreendida da face da terra.
E aí ele disse a frase que foi o começo da minha cura, que foi: mãe, você é a única mãe que ele tem. Nossa. E saiu. Isso virou um mantra para mim. Eu começava a falar, não, ó, a fulano de tal pode me ajudar, mas eu sou a única mãe que ele tem. Eu sou a única mãe que ele tem. E aí eu fui levantando, eu pedi ajuda, falei para eles que eu precisava de remédio. Eu estava morrendo. Eu não conseguia sair daquele buraco escuro. E aí eu fui ao médico, comecei a fazer terapia, tomei remédio por um bom tempo. E aí consegui sair, mas eu levei uma pancada, assim, foi um chacoalhão mesmo, sabe? E hoje ele fala, ai mãe, acho que eu fui muito duro com você. Eu falo, não, foi a coisa certa na hora certa. Eu precisava daquilo, sabe? Porque ele era um filho que eu admirava muito, que me ajudou muito na época da separação com o pai. Ele era uma referência, apesar de ser meu filho, né? E eu a mãe. Então foi uma outra coisa que eu aprendi. Muitas vezes nós mães aprendemos muito mais com os nossos filhos do que eles conosco. Isso é com certeza. Eu já percebi isso em todos os acolhimentos do coach, Marília. E não só com a minha relação com meus filhos, mas assim, com a história que esses bebês passam, sabe? Com essas transformações que acontecem desde a gestação, assim, de mulheres que geram bebês especiais, que a gente está falando um pouco aqui sobre. Mas, Marília, então, quando que começou a ser dita essa frase da incompatibilidade à vida relacionada à trissomia do cromossomo 18, do 13, né? Dessas trissomias que são mais comuns, eu diria? Olha, eu acho assim que eu fui premiada, porque assim que eu comecei a conhecer mais famílias, porque nessa comunidade do Orkut eu tinha famílias com vários diagnósticos, né? Não só a trissomia 18. Então, nessa época que eu comecei com a comunidade, que eu comecei a ouvir mais, né? As famílias trazendo essa história da incompatibilidade com a vida. E no começo, assim, eu não conseguia entender muito bem, mas eu também não questionava muito. Eu estava ainda... Porque, assim, eu acho que você passa por uma fase, né? Hoje, a gente está falando de 16 anos depois, mas você para começar um movimento desse, sendo mãe e tendo passado por isso, você tem um período em que você está se arrumando internamente. E fazer um movimento assim te ajuda. Porque na medida em que você começa a perceber que você está conseguindo ajudar alguém com a sua experiência, você vê que tem alguma força dentro de você. Então isso faz você reconhecer que você está vivo ainda. Porque a sensação é uma sensação de morte. Não é a morte física, mas é a morte do maior sonho, que é ter um filho saudável. Então esse eu acho que é o pior luto. É a morte do sonho. Esse é difícil. Eu tenho a sensação de dificuldade de engolir, sabe? Que eu tinha na época. Eu não conseguia engolir aquela. Não dava. Porque é como você disse no começo, isso é muito mais comum do que a gente sabe. Só que quando você nunca passou por isso não é comum. Isso é inadmissível. Então tem todo um trabalho, né, que você tem que fazer internamente, e ele é muito solitário, na verdade. Né? Só que eu tinha uma coisa ao meu favor, que eu acho que, às vezes, no nosso trabalho, eu tento muito incentivar as famílias nesse sentido. Eu tinha um compromisso com a alegria. Eu achava que a vida tinha que ser alegre. Senão ela não tinha muito sentido. Eu venho de uma família também que, além de amorosa, é muito bem-humorada. Né? Tem muito bom humor, muita criatividade, né? Todo mundo escreve, todo mundo... Enfim, eu queria muito voltar a ser alegre, Paula. E eu fiz muita força para isso. Muita força, muita força. E eu conversava muito comigo também, porque eu achava que meu filho, ele não merecia
que eu fosse uma pessoa sorridente, que eu fosse uma pessoa alegre, e depois da chegada dele eu me transformasse numa mulher amarga e triste, né? Eu não podia. Até que um dia eu perguntei para mim, como eu quero que meu filho seja lembrado? E isso foi outra coisa que mudou tudo, porque eu queria que o Thales, ele não fosse assim, o símbolo da tristeza, do luto, da morte, da perda. Eu queria que ele fosse sinônimo de amor. E eu comecei a trabalhar nesse sentido, e eu acho que consegui, porque a gente tem muito a questão da morte no nosso trabalho, né? Eu tenho 56% de óbitos, né, no nosso cadastro, assim, que eu tenho certeza que foram atualizados, com certeza, talvez seja até um pouquinho mais. Mas o nosso foco é o amor. Por quê? Depois que eu perdi o Thales, não é uma visão espiritual, não, ela é prática. Eu não acredito mais em morte onde tem amor, né? Porque onde o amor passa, ele deixa lembranças que fazem com que a vida seja de fato eterna, né? Então é muito nessa direção que a gente trabalha, né? De mostrar que a morte ela não é maior que o amor. Mas isso não quer dizer que você não vá viver todos os processos, né, que você tem que viver. Até porque todos esses processos do luto me mostraram, eu que achava que era uma menina completamente indefesa, né, que qualquer um podia passar com um caminhão em cima de mim, eu vi que não era bem assim, né, porque eu tinha atravessado o escuro total. Total, eu perdi tudo ao mesmo tempo. Eu perdi o filho saudável, eu perdi a paixão da minha vida, eu perdi o meu trabalho, eu perdi dinheiro, eu perdi até a dignidade, de certa forma, porque eu fiquei com um problema financeiro tão grave naquela época que eu tinha que pedir coisas. Eu tinha que pedir remédio para os médicos. E eu vim de uma família que tinha dinheiro, mas que tudo culminou num momento difícil, né? Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E eu vi que eu sobrevivi. E eu me sentia melhor do que eu me sentia antes. Então, o ponto de chegada, né, do trabalho da Síndrome do Amor chama-se gratidão. A gente percebe que a família conseguiu chegar no ponto da gratidão, apesar de ter sofrido, mas não é uma coisa tipo óculos cor-de-rosa, não, né? É de ter passado por todas as fases duras e ainda assim perceber que aquela experiência foi uma oportunidade de transformação muito importante na vida dela. Aí eu deito e falo, uau, chegamos. Como? Quando ela não consegue chegar, a gente também entende, porque cada um de nós é um universo, né? E cada um de nós vai responder aquilo que tem como referência, né? Então, nem todo mundo vai olhar para as coisas como eu olhei. Mas eu só digo como eu olhei para dizer que existe essa possibilidade, é uma das possibilidades, né? Não é a única, mas existe essa possibilidade. Nossa, é transformador conversar com você sempre, Marília. Eu me perco nas suas palavras, assim, de uma grandeza tão grande. Olha lá. Essa era a foto que tinha na comunidade do Orkut. Ele com essa estrelinha do lado. Marília, então, você falou que você estava com 39 anos, você só contava carregar. E algumas pessoas já perguntaram, e é uma das características que uma das muitas perguntas que a gente recebeu em inbox, que eu abri ontem. Eu queria que você me falasse quais são as características assim, da doença, da síndrome, se tem alguma forma, se tem a ver com a idade, porque, bom, me fala um pouquinho sobre as características da síndrome, da síndrome de Ehlers.
Então, tecnicamente, né, para quem não conhece, a síndrome de Edwards é muito parecida com a síndrome de Down. A criança, então, os cromossomos, né, nos primeiros momentos, você nem sabe ainda que você está grávida, né? Os cromossomos vêm um do pai, um da mãe, se unem como se fosse num fio e fazem o cromospar número 1. Vem o outro do pai e da mãe, escorrega, faz o 2, né? Na síndrome de Down, né, indo um pouco mais, no 21, ao invés de vir um do pai e um da mãe, ou vem 2 da mãe e um do pai, ou 2 do pai e um da mãe. Então, ao invés de ter um par no 21, tem um trio. Isso quer dizer um aumento do material genético que compõe aquela receita que é o ser humano. Na síndrome de Edwards, isso acontece no cromossomo 18. Então, tecnicamente, também são 3 cromossomos. Porém, o cromossomo 18 ele é maior que o cromossomo 21. Então, quando tem um cromossomo a mais, você tem um excedente de material genético maior. E o maior, em termos de material genético, ele causa mais estragos do que a falta. Né? Existem as monossomias, que não vai um de algum, né? Mas geralmente elas são menos graves do que, não sei se em todas as doenças, mas no cromossomo 18 ela é um pouco menos grave do que a trissomia. Bom, a idade da mãe. Essa é uma pergunta que é feita muitas vezes. Sim, a idade da mãe, ela colabora. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós as mulheres, nós já nascemos com todos os nossos óvulos. E eles envelhecem junto com a gente. Porém, muito importante, isso não quer dizer que você vai ter um filho com uma trissomia. Não é uma regra. A possibilidade aumenta, tanto que uma parte muito grande, eu preciso refazer essa conta, mas eu creio que pelo menos uns 2/3 das famílias que tiveram filhos com trissomia 18 cadastradas na síndrome do amor, as mães são menores de 35 anos. Então, pode acontecer. É que tem trilhões de combinações, né? Então, é considerado um acidente genético. Não, outra coisa que é muitíssimo importante dizer, gente, nem toda doença genética é hereditária. Né? No caso da síndrome de Edwards, da síndrome das trissomias, elas são aleatórias, elas acontecem. Provavelmente não aconteceu nas gerações anteriores e muito provavelmente não se repetirá. Isso é uma outra pergunta, se era alguma coisa genética, se uma pessoa que já gerou um bebê com uma trissomia pode novamente gerar um bebê ou certamente irá ter um bebê com uma outra trissomia por ser genético. Não, né? Não, a possibilidade de gerar mais uma vez, a genética fala em 1%. Mas a gente, por exemplo, a gente não tem a experiência de ver a família ter 2 filhos com a síndrome de Edwards, seguido do outro. É como ganhar na Mega Sena 2 vezes seguidas. Né? Tem essa possibilidade? Tem, mas é muito difícil de acontecer. Né? Então, a gente tem medo. Eu não tive outros filhos depois do Thales, porque eu já tinha tido filhos e eu fui avó, né? Quando o Thales tinha um ano, nasceu a Sofia, que hoje tem 15 anos. Então, eu entrei num outro patamar da minha vida e eu não pensava nem em ter o Thales e tal. E eu acho que se pensasse em ter outro filho, teria muito medo, mas eu acho que vale a pena arriscar, porque os bebês arco-íris são os bebês mais lindos que eu já conheci. Assim. A gente tem um grupo só de mães, né, que tiveram filhos depois das estrelinhas ou da criança que tem até 18. E eles são maravilhosos.
Você Qual que foi a falou outra pergunta? que o cromossomo 18, ele é abaixo do 21. É por isso que a síndrome de Patal, que é a trissomia do cromossomo 13, não é isso? É ainda mais perigosa que os dois, é isso? Porque o cromossomo ele é maior. Do 1 para o 23, né? 23, né, que a gente tem. Ele vai diminuindo de tamanho, né? Então, a síndrome de Patal, então, ela apresenta mais sinais e sintomas porque ela tem ainda uma maior, um excesso de material genético maior do que na T18 e T21. Entendi. Mas que também a gente há pouco tempo, no Grupo Coach, a gente acolheu uma mãe com um bebê com a síndrome do cromossomo 13. E o Bento viveu lindamente, assim, superando todos os prognósticos durante 4 meses. Então, por mais que seja uma síndrome ainda mais rara e ainda mais complicada, não pode fazer Não? diagnóstico. Não, ela também não é incompatível com a vida. Hoje eu ainda conversava com a Rita à tarde sobre isso, né? A questão da incompatibilidade com a vida. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que analisar primeiro. O que é vida? Então vamos pensar o seguinte: se a gente pensar que vida, né, é uma vida legal, é a gente estudar, viajar, ter filhos, passear, ter amigos, enfim, nesse exato momento histórico, todos nós somos incompatíveis com a vida, porque nós não podemos fazer nada disso. Então, o que é vida? Quando você vê uma mulher grávida, ainda que ela tenha um bebê anencéfalo, né, que é o que eles consideram que, né, que é o máximo assim de não sobrevivência e tal. Se ele está vivo, conceitualmente já está errado. Exato. Marília, eu falei exatamente essa mesma frase ontem. Ontem eu realizei um book gestante de uma mãe que ela gera um bebê com, não sei se você conhece, é uma displasia esquelética, que você deve acolher. E ela é uma mãe super novinha, um casal super novo, um casal de namorados, assim, um amor, uma dedicação, uma paixão absurda. E ela tem um bebê. E a gente falou exatamente essa mesma frase. Assim. É um pouquinho mais grave, porque a displasia dele é torácica. Né? Uhum. E ele não desenvolveu o pulmão, né? Que a gente está um pouco mais grave em relação ao caso. E a gente falou exatamente essa frase. E ela falou muito isso. Como que eles falam que o meu filho é incompatível à vida se ele está aqui mexendo dentro de mim? A vida muito antes dele nascer. Ele está vivo, sabe? A incompatibilidade dele talvez seja, e que a gente falou, talvez seja nesse plano que ele talvez queira viver. Mas ele está aqui, ele está mexendo, ele está dando sinais que ele quer nascer. Ele está mais do que vivo, ele está seguro. Então, ela falou, eu não aceito esse diagnóstico para o meu filho. É exatamente isso, né, Marília? Assim, qual que é o conceito de vida, né? E eu acho, sabe, Paula, cada dia mais eu tenho a sensação de que esse vai ser um papel que vai ter que ser feito pelas famílias, sabe? A medicina, ela é engessada. Ela não tem, assim, eu sou super fã da medicina, eu adoro os médicos, não é isso. Mas a gente está falando de um conceito que está arraigado e que vai também contra a outro que é muito forte na nossa sociedade, que é a questão econômica. Então, uma criança como as nossas, ela gera custo. Eu estou falando isso de uma forma bem... Não é isso que eu acredito, mas é a forma que ela é vista. Então pense, é a realidade. A gente tem que trabalhar com a realidade, para a gente saber o que tem que ser feito. Não adianta eu querer matar meia dúzia de médico porque ele falou que é incompatível com a vida. Não adianta. A gente vai ter que mexer onde nasceu isso, né? Então, como foi feito com as famílias das crianças com síndrome de Down, a gente está fazendo com a síndrome de Edwards e estamos nos unindo também ao pessoal da síndrome de Patal Brasil, né? Porque o número também é muito importante.
né? Se você chega com uma doença rara que tem 2 caras no mundo, ninguém nem olha para tua cara. Por quê? 2, né? A gente vive num mundo que precisa de número. Agora, para mim, hoje, eu já não vejo mais diagnóstico, eu não olho para a família assim, pensando se o filho dela está vivo ou se ele é estrelinha, sabe? Para mim é tudo a mesma coisa. Até porque esse conceito de morte, ele mudou muito para mim, né? Eu acho que tem uma dor aí, e a gente tem que, né, se fortalecer para conviver com a dor. Eu assisti uma live de vocês, eu vi a Daniela falar que não se supera a morte de filho. Eu concordo em gênero, número e grau. Não existe superação. Pode ter resiliência, ressignificado, mas morte de filho é como você perder um membro. Você bota um braço mecânico e vai continuar a fazer suas atividades, mas ele nunca mais vai ser um braço. Só que isso não deve ser algo que faça com que você não seja mais você. Entendeu? Em essência, você precisa continuar vivendo, continuar alegre, continuar achando sentido. Porque é a única forma, a única que você tem de cuidar do teu filho que foi embora. É cuidando de você. Não tem outro jeito. É mostrando que, apesar de ter vivido algo tão duro, você ainda ama tanto que você busca, né, ser a mãe que todo filho quer, que é a mãe feliz. Nossa, maravilhoso demais, Marília. Ai, é inspirador, é um motivo da gente entender e que cada um tem sua história e por que ela acontece também, sabe? Marília, uma mãe me fez uma pergunta em box no grupo Coach falando assim, eu só preciso de uma frase que me façam acreditar que eu sou mãe e que eu posso ser... Eu acabei de ler aqui. Ela pediu assim, para Marília, que ela acalenta tantas famílias, para ela me dar um motivo para me querer continuar gerando esse bebê e entender que ele pode partir ou não. Olha, eu acho assim, na minha visão, como é que ela chama? Ou ela não quer que fale o nome? Não, tem até o nome dela aqui, mas eu não vou falar, não. Vamos deixar. Tá, melhor. Bom, então para você que perguntou isso, eu vou te dizer o que aconteceu comigo, né? Porque é a única coisa que eu posso dizer, assim, eu não sei como é que funciona nas outras pessoas. Nós somos formados para acreditar que as coisas, se a gente fizer tudo certinho, vai sair exatamente como a gente pensou que elas deveriam ser. A gente tem essa programação dentro da cabeça, todos nós. O que eu aprendi, né, quando chega uma mãe e fala na síndrome do amor e fala assim, Marília, eu estou pensando em interromper a gravidez. Eu já recebi mães que me disseram isso. E eu digo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você interromper, se você continuar, o que você fizer, nós vamos ficar do seu lado, porque julgar não é o nosso papel. Mas, deixa eu te contar como foi a minha história com o meu filho. Então, o que eu vou te dizer é uma coisa que eu sempre digo para as mães. Eu não soube que o meu filho tinha uma síndrome quando eu estava grávida. Eu não sei te dizer se eu não pensaria em interromper se eu tivesse sabido. Porque eu não soube, então eu não sei o que eu faria. Agora eu vou te responder a sua pergunta com uma pergunta. Você já imaginou se eu tivesse interrompido a minha gravidez? A quantidade de coisas que deixariam de acontecer? A quantidade de sorrisos que a gente não teria reconquistado? A quantidade de crianças que não iriam ter nascido? Então, querida, para
tudo existe um propósito maior, muito maior do que nós. Acredita nisso, entrega. Eu acredito que Deus tem um grande bordado, né? Eu já falei isso muitas vezes, mas as pessoas adoram o meu bordado de Deus, vou contar dele de novo. A gente aprendeu que nós é que fazemos o nosso desenho. Ah, eu quero o olho dessa cor, blá, 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 blá. Não. Deus, ele olha todo mundo e vê o que bordar, qual é o desenho que ele precisa. E para formar um desenho, ele precisa de sombras, né? De luz e sombras, não é? Então, quando ele vê que ali está muito colorido e aquele outro lado está muito preto e branco, ele pega uns pontos daqui e leva para lá, para formar o bordado dele. E a gente fica mal porque estava gostoso ali, né? Com os nossos amigos e tal, ele vai e muda tudo. Ele vai promovendo desencontros, encontros e reencontros, às vezes, para poder formar aquilo que ele precisa. Nós não somos o bordado, nós somos só um ponto nesse bordado. Quanto mais a gente resiste a essa dança dos pontos, mais a gente sofre. Então, escolha ser feliz, né? Escolha honrar aquilo que foi descrito para você. E aí tudo vai fazer sentido. É fácil? Não é fácil. Mas você conhece alguma coisa nessa vida que seja de fato importante, que seja fácil? Eu não conheço. Eu não conheço. Maravilhoso. Marília, eu quero deixar muito essa live salva. E aí a gente não vai se estender por mais de uma hora, que eu acho que depois de uma hora ele vai Sim. ficar. As pessoas estão perguntando na live. Marília, eu queria então, falta um pouquinho tempo para a gente aqui, eu queria que você falasse então quais são o tipo de trabalho, de acolhimento não, de informação somente em relação de mães que geram bebês especiais. É o Instagram do Síndrome do Amor? Qual que é o contato? Como que faz para conversar mais com essa pessoa maravilhosa ou obter mais informações? Que eu acho o parto, no meu caso, por exemplo, que eu sou fotógrafa de parto, e a minha linha da humanização que eu comecei há 7 anos atrás. Quando a gente começou há 7 anos, a gente nem ouvia falar direito de parto humanizado. A partir que as pessoas começaram a ter informações e que a mulher começou a se empoderar, agora sim a gente pode falar sobre parto, sobre discutir exatamente isso. Eu acho que a gente tem que levar as informações. Muitas vezes as pessoas se perdem por falta de informação. Não, informação é tudo, né? Por isso que na história do mundo, todos os governos não quiseram que os seus povos fossem educados e informados, né? Informação é a maior arma que a gente tem. Maior que ela, só o amor, né? Mas às vezes até para o amor a gente precisa se informar, né? Precisa estudar, precisa traduzir, precisa uma série de coisas. Funciona assim, pessoal. A Síndrome do Amor trabalha com famílias que têm filhos, que esperam. A gente tem um grupo só de mamães grávidas, né? O nosso trabalho é muito online, então a gente trabalha com pessoas do Brasil inteiro, de outros países. E começa assim, você entra no site síndromedoamor.com.br. Tem pra gente salvar, hein? Isso, gente, escreve aí, síndromedoamor.com.br. Tem o site, tem um aplicativo também nos aparelhos Android. Você vai clicar em cadastre seu filho e vai preencher um formulário. Isso é burocrático? É. Eu adoraria que não fosse assim, mas quando você está lidando com milhares de pessoas, eu quero saber quem é você, como chama seu filho. Na agenda do meu celular tem todos os nomes das mães e dos seus filhos juntos. Eu sei com quem eu estou falando. Então, você vai preencher aquilo, nós vamos receber e vamos ver qual é o seu grupo. Então, se você está grávida, é um grupo X. Se você é um pai, tem o grupo só de pais. Se você é um avô, uma avó, principalmente, tem o grupo dos... Você é um familiar que quer ajudar, a gente tem um grupo de apoio para os familiares. E os outros são grupos regionais, né? Para que a gente possa promover encontros presenciais entre vocês. Então, a gente vai organizando em grupos. Marília, bom,
colocar agora, então, o síndromedoamor.com.br. A gente tem 30 segundos, eu quero deixar muito salva. Já quero agradecer, porque se cair, eu esperei para falar. Você é uma pessoa inspiradora, você é uma pessoa que me ensina diariamente, que quando eu vou para o evento de uma mãe de ter 18, eu penso em você e que foi nos apresentado para você, que eu, Thiago, já queria te agradecer. Acho que a gente tem muito papo e eu gostaria aqui de te convidar de novo posteriormente para conversar, mas tem 5 segundos. Claro. Ó, eu sou sua fã e vamos junto. Obrigada. Vou deixar a live salva. Maria, muito obrigada.